Voltando aqui, meu povo, né? A gente deu uma pausa ali para conversar sobre as normas, né? De matrizes e vetores. Você deve ter ficado chateado, né? Com esse conhecimento vasto que é, né? Para comparar vetores. É um troço que é gigantesco, né? Mas é esquisito. E pior ainda para calcular norma de matrizes, né? Então, nos slides aqui eu deixei uma forma um pouco mais reduzida, né? Para que a gente entenda o que está acontecendo. Para a norma dos vetores, olha só, eu deixei anotadinho aqui mais tranquilão. Ó. Norma 1 vai ser o quê? Você só somar todas as entradas, né, em módulo. A norma 2 euclidiana é somar as entradas ao quadrado e tirar a raiz quadrada no final, que é a norma euclidiana, né, o L2 lá do livro. E a norma do máximo é você procurar o maior componente em módulo que tem lá. E vai ser a norma do vetor. Beleza? Para as matrizes, né, aí já entra naquela bagunça lá, né? A norma 1 vai ser o máximo por coluna. A norma 2 é a norma dos autovalores, né? Olha aqui o nome bonito também, é chamado de norma espectral, né? Que é o máximo dos autovalores que você tem lá. E a norma do máximo, no caso de matrizes, é a norma por linha, tá? No final das contas, a gente não vai precisar calcular a norma de matrizes, a gente vai calcular a norma dos vetores, porque o resultado que a gente quer está em termos de vetores, certo? Mas as demonstrações, elas envolvem matrizes, tá bom? Então, assim, este vídeo é mais só para a gente desenvolver a fé de que vai funcionar os negócios para quando algumas condições forem satisfeitas, beleza? Então, iremos nós. Convergência, né? Para os métodos iterativos, é muito parecido com a convergência para os métodos de ponto fixo, tá? Lembra que eu fiz uma demonstração lá bem grandona, né? Como é que faz para mostrar que o método converge, o erro vai diminuindo, a taxa de convergência vai ser quadrático, né? O método de Newton tem taxa de convergência quadrática e tal. Então, a demonstração é muito parecida com aquilo. Neste caso, o teorema que garante a convergência vai ser o seguinte. Suponha que você tem lá qualquer norma de matrizes, tá? Qualquer uma que seja de fato uma norma para as matrizes. E uma aproximação inicial. Então, ó, se a norma do H ela é menor que 1, a sequência gerada pela função de iteração converge para a solução do sistema. Lembra aí do método do ponto fixo? O que ia no método do ponto fixo ao invés dessa H, né, que está aqui? Ia o que? Você lembra? Era a derivada da função de iteração, que era g de x, né? Lembra lá? Olha só, vou botar assim, ó. Lembrança do passado, né, cara? Olha só, era um troço assim, ó. Ah, se a derivada dessa g de x que você escolheu é menor que 1. Se é menor que 1, funciona. O método consegue convergir. Se não, pode ser que você dê a sorte de convergir, mas é provável que não. Principalmente para matrizes, rapaz. Olha o tanto de número que tem lá dentro, né? Ave Maria. Belezura? Para demonstrar isso aqui, seguindo mais ou menos as linhas da demonstração para a iteração de ponto fixo. Então não vou te deixar chateado fazendo essa demonstração, tá? Ah, mas professor, tu não falou que ia ser um negócio lá que a gente usara mais, não era vetor? Por que você está usando a matriz aqui? Eu falei, para demonstrar bagunça tem que entender norma de matrizes, belezura? E aí, uma condição que é um pouco mais simples para a gente analisar é, ao invés de botar uma norma esquisita lá e procurar assim, meu Deus, a norma dessa matriz H vai ser menor que 1, tem uma forma de analisar isso mais rápida, que é através da diagonal dominante, certo? Quando que uma matriz vai ser diagonal dominante, né? Quando essa matriz satisfazer o seguinte, aqui faltou, meu consagrado, aqui imagina que o A é negativo aqui, né? Aí fica maior que a soma de um troço positivo, aí não pode, né, gente? Tem que ser em módulo.
Ah, vou ver se eu arrumo também lá quando eu for mudar, né? Tem 2 pontos para arrumar, beleza. Então, ó, você consegue visualizar isso aqui? Você dizer que a matriz é diagonal dominante, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó, far de conta que H é o seguinte. Vou botar, né, bem exagerado, né, cara? Olha só. 2021, aí você bota aqui menos 1 e 3. Você bota 0, aí bota aqui 2021 de novo, bota 4. Aí bota 2, aí bota 1, aí bota 2021 de novo. Eita! Então olha só. O tamanho desse cara aqui, tamanho desse troço aqui é 2021, que é maior que 1 mais 3, né? E aí você faz isso para todos os valores aqui na diagonal, certo? Então aqui, ó, da 2021 de novo é maior ou igual que 4 mais 0, né? Que é o resto, ó. E vou botar outra coisa aqui também. Eita, rapaz. Aí, ó, A33, o tamanho de A33 como número é 2020. Ah, mas professor, não tinha que ver a média da norma de matriz. Não, rapaz, calma. É maior que 1 mais 2, né? Então, essa matriz aqui é uma matriz diagonal dominante. Aí você está se perguntando, tá, o que isso tem a ver com a paçoca, né, velho? Do problema lá da convergência. Você não falou, ah, professor, a convergência tem que garantir que o troço lá é menor que 1, né? Certamente. Isso aí garantir menor que 1. Qual é a bagunça? A bagunça é a seguinte, no método iterativo, né? Que a gente está falando aqui, método iterativo é Gauss-Jacobi ou Gauss-Seidel. O que você faz nesses métodos aqui, meu querido, minha querida? O que você faz aqui? Tu passa, né? O x1, lembra lá? É 1 sobre o tamanho da diagonal, um monte de coisa. O x2 é 1 sobre o A22 com um monte de coisa. Então, olha só, se esse troço aqui é muito... não vou nem botar muito maior. Basta que ele seja maior do que a soma dos carinhas que estão na linha, automaticamente você garante que na norma vai ser menor que 1. Porque você passa esse troço dividindo, né? De boa? Tranquilidade? Ficou claro? Né? Então, olha, se você tem uma matriz que é diagonal dominante, se a A é diagonal dominante, como você vai passar dividindo, né? Os A1, os A2, os 2, A3, 3... No método de Gauss-Jacobi e Gauss-Seidel, então automaticamente isso aqui fica com norma menor que 1. E aí esse troço vai convergir para o sistema, ou para a solução do sistema. De boa? Então, eu botei uma observação aqui. É suficiente, né? Mas não é necessário, né? Se você tem isso daqui, é suficiente para garantir a convergência. Mas não precisa que a matriz seja diagonal dominante para ter a convergência nesses métodos, né? Ainda há um outro critério para convergência, que é o critério de Sassenfeld. Só que é muito complicado, dá muito trabalho, eu, né, não vi ainda, para o nosso objetivo aqui de cálculo numérico, uma aplicação de fato que eu faça lá e tem que garantir pelo critério de Sassenfeld que o troço vai convergir. Não. Entenda, para mim vai estar massa assim, pô, a matriz tem que ter norma menor que 1. Se for diagonal dominante, acabou, tá valendo. Belezura? Deixa eu ver quanto tempo tem de vídeo aqui. 9 minutos, dá tempo de falar desse aqui? Não é porque vai ser muita coisa. Dá tempo, vai, para não fazer outro vídeo. Eu vou falar desse troço aqui que é chamado de número de condicionamento, certo? O que é o número de condicionamento? É uma medida da sensibilidade, né, da matriz a mudanças no sistema. A sensibilidade do produto, quando você vai fazer lá na iteração, a pequenas variações, certo? Se o troço é muito sensível, como a gente vai fazer, né? Sei lá, você vai fazer lá uma matriz que tenha 1000 entradas. E aí,
nessa matriz, se ela for muito sensível a variações, no X, por exemplo, você calcula o produto uma vez, vai para um lugar, calcula de novo, vai para outro muito longe, certo? E isso é problemático porque a gente lida com arredondamento, né? Se a matriz for muito grande, tiver muita coisa arredondada e ela não for bem condicionada, rapaz, olha, a chance de dar errado é grande, viu? Não é coisa pouca não, tá? E aí foi pensado nesse número de condicionamento para tentar medir quando que um sistema ele vai ter essa característica, né? Ou seja, se ele for muito sensível, você vai dizer que ele é mal condicionado. E aí, cara, tu vai ter que começar... O que isso implica, né? Você vai ter que começar a aproximação inicial quase em cima da solução para ver se ele converte. Porque se não for, ele vai para longe, tá? O que é o número de condicionamentos, né? O número de condicionamento foi pensado assim, ó, a norma da matriz vezes a norma da inversa, certo? Lembra lá que a norma da inversa, né, era, ou desculpa, o determinante da inversa era 1 sobre o determinante da matriz? Esse produto aqui tenta refletir um pouco essa bagunça, certo? Se esse número for perto de 1, o sistema é bem condicionado. Aí ele não vai ter essas loucuras de que você troca o x, né? Calcula uma vez. Aí você tá lá, faz conta que é o sistema 2×2. Ó, o exemplo, presta atenção. Faz conta que é o sistema 2×2. Aí você começa lá no 0, 0. Aí você multiplica uma vez, dá 0, 1. Se o sistema é bom condicionado, quando você for multiplicar de novo, não vai ficar um negócio tão longe. Agora, se ele for mal condicionado, se você multiplica de novo, pode ser que do 0, 1 ele vá para 3.492. Ele vai para longe, né? Certo? Quando esse número é grande demais, cara, aí ele pode fazer realmente o sistema explodir. Então, além do critério lá, que o pessoal chama de critério das linhas, que é pela diagonal dominante, você ainda pode calcular o número de condicionamento. Detalhe que eu não indiquei qual é a norma aqui, né? Porque a norma você vai calcular baseado no que você está fazendo para medir os erros. Se você está usando distância euclidiana, aí a norma aqui tem que ser algo que pareça com a norma euclidiana. Você está usando a norma norma do máximo, essas normas aqui também tem que ser a norma do máximo, tá? Belezura? Bom, então era isso. Agora o próximo passo, né, é fazer exemplo, rapaz. Olha aí que bom. Sistema com diagonal dominante. Eu roubei esse exemplo aqui de um livro. Esse aqui eu não lembro da que eu copiei. Esse aqui eu copiei de outro livro. E aí a gente faz esses exemplos, tá bom? Se eu não conseguir gravar o vídeo do exemplo, a gente faz na aula. Belezura? Então é isso, meu povo. Um abraço para vocês. Leiam o livro, estudem e tentem fazer alguns exemplos desses métodos, porque eu vou cobrar daqui a pouco. Beleza? Um abraço, até mais.